Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Galera, não esqueçam sempre de me mandar mensagem. Eu gosto de saber como é que vocês estão, eu gosto de saber o que vocês pensam. Eu sei que às vezes vocês ficam com vergonha pensando: o Bruno não vai ler minhas mensagens, ou o Bruno não vai responder minhas mensagens. E gente, eu sempre respondo. Não importa o que aconteça, não importa quando você mande. Às vezes eu demoro um pouco, mas eu respondo. Mas normalmente eu respondo até rápido. Então assim, não se esqueçam de mandar mensagem. E eu quero pedir uma coisa pra vocês, galera. Se vocês ouvem isso aqui pelo Spotify, não se esqueçam de ir lá e dar as estrelinhas que você acha importantes aqui pro podcast. É muito importante que vocês façam isso, porque vocês ranqueiam o podcast e dão possibilidade de outras pessoas conhecerem e ouvirem. E se você não segue ainda o podcast, por favor, siga. E também, se aproveitar que vai seguir o podcast, segue também lá no Instagram. Ajuda bastante a gente a divulgar o podcast. Então, sem mais delongas, eu sou o Bruno Lima. E esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. O chefe escoteiro Tom sentou-se com sua tropa ao redor da fogueira. Era a primeira viagem noturna e os 5 garotos estavam tontos de empolgação. Ao redor deles, a floresta ecoava com o canto dos grilos cantando e a brisa suave. Os meninos assaram bem seus ovos no espeto e conversaram sobre meninas usando um vocabulário que Tom considerou impróprio para crianças de 11 a 14 anos. Ei, meninos, cuidado com a boca. Podemos estar na floresta, mas não somos animais. Os escoteiros riram e balançaram a cabeça. Me desculpa, eu pensei que essa deveria ser a grande viagem selvagem, Johnny disse com um sorriso. Sim, mas somos escoteiros e não marinheiros. Então eu sugiro que você reduza as coisas um pouco, ou você vai dormir aqui fora a noite toda. Encontre outra coisa para conversar. Chefe, que tal uma história de fantasma? Isso pareceu empolgar os meninos, e eles se voltaram para o mais velho com os olhos arregalados. Tom riu e balançou a cabeça. Vai, chefe. Você disse que estava nos escoteiros desde que tinha nossa idade. Você deve ter ouvido algumas histórias boas em torno da fogueira, assim como a gente está agora. Tom, nesse momento, suspirou. Não tinha certeza se os meninos estavam prontos para essa história, mas sabia que não o deixariam em paz se não contasse uma. Ok, meninos, eu tenho uma, mas não ouvi isso perto de uma fogueira. Essa história foi algo que aconteceu comigo. Os meninos ficaram mais interessados e um vento sinistro soprou pelo acampamento, fazendo a dança do fogo criar um ambiente perfeito. Foi durante o meu primeiro acampamento noturno, em uma noite exatamente como essa. Tom disse em sua melhor voz assustadora. Justin riu. Deixe-me adivinhar. Foi nessa mesma floresta. Tom olhou para ele com uma seriedade mortal. Sim, foi nessa floresta. Os meninos pareciam chocados e se inclinaram para mais perto. Era noite de lua cheia e a floresta transbordava de uma energia sinistra. Conversamos sobre o que faríamos se lobisomens ou vampiros invadissem nosso acampamento. Nós rimos disso na época, mas não sabíamos sobre um monstro muito real que espreitava logo atrás das árvores. O vento aumentou novamente, sacudindo as árvores ao redor deles e enviando um arrepio pelas costas de todos os meninos. Acordei no meio da noite, sentindo muita vontade de fazer xixi. Saí da barraca para me aliviar e quando voltei, notei algo incrível. No terreno de nosso acampamento, havia um conjunto muito claro e igualmente fresco de rastros de veados. Fiquei empolgado porque em todas as nossas caminhadas pela natureza, nunca havíamos encontrado um cervo de verdade. Minha mente vagou para minha mochila, onde tinha um item específico guardado. É uma regra não escrita dos escoteiros que um campista traria pelo menos um item proibido com eles. A maioria comprou coisas como Game Boys ou revista para adultos. Para mim, porém, comprei minha câmera Polaroid. Eu queria uma foto daquele veado, mas naquele momento, lembrei as regras sobre aventurar-se sozinho à noite. Mas quer saber? Naquela noite eu ia conseguir uma foto. Agora tudo que eu queria era ter ido para a cama e fechado bem os olhos. Os meninos ao redor do fogo ficaram sem palavras. Esse foi o mais quieto que Tom já os viu. Até a floresta parecia se acalmar como se a natureza quisesse ouvir.
Eu peguei silenciosamente minha câmera da mochila e corri noite adentro, seguindo os rastros do cervo. Inicialmente fiquei preocupado em me aventurar na escuridão, mas a lua cheia brilhante acima forneceu a iluminação perfeita. Eu fiquei muito grato por isso, porque uma torção no tornozelo por pisar em um buraco teria arruinado a viagem, e todos os meus colegas escoteiros nunca me deixariam esquecer esse dia. Enquanto caminhava por entre as árvores, pude sentir os olhos dos animais da floresta grudados em mim, acompanhando cada passo meu. Comecei a sentir medo e pensei em me virar, mas sabia que o cervo não poderia ter ido longe. "O que aconteceu?" Mitchell perguntou com um tom genuíno de medo em sua voz. "Bom, eu percebi que as pegadas estavam ficando maiores," Tom disse, enviando um suspiro silencioso através dos meninos. As pistas pareciam aumentar de tamanho a cada passo. Primeiro, pensei que talvez o cervo estivesse aumentando a velocidade e, portanto, a pressão, mas eles estavam ficando muito grandes para qualquer cervo jamais visto. Então, algo muito estranho aconteceu. Os rastros começaram a mudar de forma. A pegada ficou mais longa e estreita. O pé tinha começado a crescer dedos e cada um tinha na ponta uma garra cada vez mais longa. Uma única palavra brilhou em minha mente: lobo. Meu coração batia no meu peito e eu considerei me virar, mas dei uma olhada mais de perto. Não demorei muito para descobrir que quaisquer que fossem essas pegadas, não eram pegadas de lobo. Os lobos tinham pés mais arredondados, mas esse era longo e quase humano por natureza. Minha mente girava com as histórias de lobisomens que estávamos contando antes, mas eu balancei minha cabeça em negação. Nada sobre a natureza dessas coisas fazia sentido. Eu tive que segui-los ainda mais. Continuei minha jornada observando os rastros se transformarem à minha frente. Eles se tornaram mais esqueléticos e, no entanto, cada trilha afundava mais no solo, indicando uma grande mudança de peso. Eles começaram a parecer menos humanos e mais monstruosos. E falando em monstros, um som estranho foi emitido do arbusto logo além do acampamento. Tom não perdeu tempo em amputar sua luz de emergência para o mato, mas não encontrou nenhum sinal do que havia causado o barulho. Ele se sentou e continuou a história para sua audiência cativa. As trilhas me levaram mais fundo na floresta, onde até mesmo a luz da lua lutava para penetrar. A cada passo, eu podia sentir a batida em meu peito ficando cada vez mais alta. Finalmente, a trilha levou ao que eu só poderia supor ser o covil da fera. Havia uma pequena caverna com musgo pendurado na frente de sua boca. Comecei a tremer e lentamente me afastei. Não era a escuridão da caverna ou o que havia dentro dela que me assustava, mas o cheiro. A caverna irradiava um cheiro que era horrível além da medida. Só entenderia o cheiro anos depois, quando encontrei um esquilo morto embaixo da minha casa. Era o cheiro da decadência, o cheiro da morte. Eu temia o que quer que fizesse aquele cheiro, e eu estava prestes a virar e ir embora. Foi quando eu vi um som vindo da caverna. Todos os 12 olhos ao redor da fogueira estavam grudados no chefe dos escoteiros. Os meninos ficaram completamente encantados, e Tom sabia que era hora de terminar a sua história. O som era estranho, que ainda não consigo identificar completamente. Superficialmente, soava como um rosnado, mas havia o menor indício de algo por trás dele. Algo humano. Foi então que a floresta realmente ganhou vida, como se convocado pelo rosnado da criatura. Cada animal, cada inseto na floresta irrompeu em seus próprios gritos. O som era completamente ensurdecedor, a ponto de eu pensar que meus ouvidos iriam estourar. Não entendi como os outros no acampamento não ouviram. De repente, senti um tapinha no meu ombro e juro que eu pude sentir minha alma saindo do meu corpo. Eu me levantei e lá estava meu colega Donnie, olhando para mim. Alívio explodiu através de mim e notei que os gritos dos animais pararam como se nunca tivesse existido. Donnie me perguntou o que eu estava fazendo fora da cama e contei a ele sobre os trilhos. Eu estava prestes a dizer que deveríamos voltar quando vi algo que fez meu sangue congelar, apesar do calor de verão. Atrás de Donnie, pude ver seus rastros na terra e eles não vinham da direção do acampamento. As pegadas vinham diretamente da caverna. Eu tremia de medo e Donnie me encarava com um sorriso que beirava o macabro. Olhei nos olhos verdes do meu amigo, que quase brilhavam ao luar. Seus olhos sempre foram verdes? Eu me perguntei. O sorriso de Donnie cresceu.
e talvez fosse só um truque da luz, mas pensei ter visto presas pontiagudas em sua boca. Vamos, Tommy. Há algo que eu quero te mostrar. Eu segui seu dedo e ele estava apontando para dentro da caverna. Eu balancei minha cabeça e dei um passo para trás, mas ele continuou a apontar. Venha, meu amigo. Junte-se a mim. Posso mostrar-lhe essas maravilhas. Os olhos dele ficaram mais brilhantes e brilharam quase como os olhos de um gato. Ele começou a se aproximar de mim com a mão estendida e notei que seus dedos tinham garras. Isso foi o suficiente para mim e corri em direção ao nosso acampamento. Eu não ousei olhar para trás, mas eu podia ouvi-lo seguindo. Cada passo que a coisa dava causava um estrondo mais alto e cada um estava mais perto de mim. Não havia como fugir dessa fera, então a inspiração me atingiu como um raio. Peguei minha câmera Polaroid, apontei para trás e tirei uma foto. O flash intenso da câmera surtiu o efeito desejado e cegou a fera. Eu podia ouvir um rugido poderoso atrás de mim e finalmente cheguei ao acampamento. Corri direto para minha barraca e, para minha surpresa, Donnie estava em seu saco de dormir. Quase voltei correndo, mas ele estava roncando e eu sabia que era o verdadeiro Donnie. Eu entrei no meu saco de dormir e olhei para a aba da barraca apenas esperando por uma garra para derrubá-la. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando para a porta, mas devo ter adormecido porque a próxima coisa que percebi era que estava de manhã. Eu não podia acreditar que tinha sobrevivido à noite. À luz do dia, o realismo começou a tomar conta de mim. Imaginei que devia ter sonhado todo o encontro. Fizemos as malas e fiquei aliviado por ir embora. No entanto, enquanto eu descia a trilha, notei algo caído no chão. O verso inconfundível de uma foto Polaroid. Tremi ao pegá-lo e quando virei, quase gritei. A imagem estava extremamente embaçada, mas achei que consegui distinguir 2 olhos, verdes e brilhantes, e o que parecia ser um conjunto de dentes afiados, assim como navalhas. Todos os meninos soltaram um suspiro. E por que você não contou a ninguém sobre a foto? Justin perguntou. Tom deu de ombros. Até hoje eu acho que eu fui um sonâmbulo tirando foto. Provavelmente eram apenas 2 vagalumes. Mas quem sabe, né? A imagem estava muito embaçada para dizer qualquer coisa. Os meninos continuaram debatendo se aquilo tudo era ou não um sonho. Eles discutiram sobre que tipo de criatura poderia ter sido. Tom simplesmente sorriu para si mesmo. Ele havia escolhido uma boa história e todos ficaram encantados com ela. Na verdade, todos ficaram tão encantados que ninguém, nem mesmo o chefe escoteiro, notou que agora havia 6 meninos ao invés de 5. Ninguém notou, até que fosse tarde demais.